seja muito bem-vindo, você que é de Capricórnio ou você que tem ascendente em Capricórnio. Vamos aqui trabalhar a sua previsão. Vou trabalhar com uma data importantíssima, que é o eclipse lunar total, que vai ocorrer agora dia 3 de março, pegando exatos 12 graus do signo de Virgem. Bom, nós estamos atravessando uma temporada de eclipses e os eclipses eles sempre vão mover temas importantes na nossa vida, tá? Se você ainda não assistiu o eclipse dos vídeos anteriores, que o eclipse foi dia 17 de fevereiro, eu recomendo que você assista, tá bom? Porque o eclipse solar, que é o eclipse anterior a esse que eu vou falar hoje, ele é um eclipse que ele ainda está se desdobrando, ainda por 90 dias a partir da data, tá? Então, nós estamos sob o efeito desse eclipse e vivendo um outro, que agora é o lunar total. Bom, então é isso. Se você gosta de astrologia, então eu já peço que você se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Ative o sininho, porque aí você vai ser sempre notificado quando sair um vídeo, tá bom? E aí a gente fica conectado. Bom, vamos lá então. Vamos focar no eclipse que está ocorrendo agora, tá? O eclipse lunar, ele não é um eclipse que vai se desdobrar por tanto tempo, mas ele vai ressoar nesse período, tá? E ele tem o objetivo de expor uma situação, tá? No teu caso, Capricórnio tá mexendo muito com a sua filosofia. Essa casa são várias coisas, então veja bem, eu vou falar alguns caminhos para você. Você não precisa viver todos, tá? Mas aqui ouça com disponibilidade, flexibilidade para você ver o que cabe para você, tá? Esse eclipse, quando eu olho aqui, a principal função dele está muito conectado a mexer com a sua maneira de pensar. Porque esse local, ele tem a ver com a sua filosofia de vida. Esse local é o local da religiosidade, é o local das crenças, tá bom? Então, aqui a gente tem um eclipse que está ajudando você, porque nós temos um aspecto auspicioso com o planeta Júpiter, tá? Ajudando você a compreender a tua visão de mundo, tá? E nesta situação de compreender a tua visão sobre o mundo, nós temos uma pessoa aqui muito importante, tá? No teu caminho. Quem é essa pessoa? Vamos lá, eu vou falar o que eu vejo e aí você tem que avaliar na sua perspectiva daquilo que você está vivendo, quem pode ser essa pessoa. Mas aqui pode ser um professor, porque esta área que nós temos o eclipse também é a área de estudo, a área acadêmica, tá? Então, além de mexer com a tua filosofia de vida, suas crenças, nós temos também a questão direcionada aos estudos, tá? A parte universitária, uma pós, um mestrado, e até mesmo contato com pessoas de outro país, pessoas de outra cultura, porque aqui Júpiter ele deixa isso ainda muito mais explícito, dizendo que essa pessoa que está aqui pode ser um estrangeiro, pode ser uma pessoa de outra cidade ou de outro país, tá bom? Cabe também outra cidade. Esse Júpiter que está aqui pode ser um sacerdote, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um conselheiro. Essa posição poderia também ser um sócio, um parceiro, uma parceria de trabalho, assim também como pode ser o seu companheiro ou a sua companheira. Então, eu vou explicar o que está aqui e aí você vai entender quem é essa pessoa, tá? Mas tem aqui uma pessoa. Bom, aqui você está se relacionando com uma pessoa que está no momento de grande progresso, grande crescimento. E o que essa pessoa traz para você, seja a maneira dela ver a vida, a maneira de pensar,
os estudos, o conhecimento, de alguma forma impacta você favoravelmente, tá bom? Então, por exemplo, aqui você poderia receber convites. Aqui é um eclipse que alguém poderia te convidar a uma parceria, a uma sociedade. É um convite que também envolve mídia, então pode ser que você vai, de alguma forma, dentro da tua área profissional, expor mais o teu conhecimento, falar com pessoas dentro da tua área, e que aí você vai ter que falar, né, se comunicar, se expressar com essas pessoas, colocando muito em pauta o teu conhecimento, tá bom? Então, Capricórnio, esse eclipse, ele tem essa pessoa aqui, mas o ponto central não é essa pessoa, tá? O ponto central é o que essa pessoa tá te trazendo, que envolve ideias, novos pensamentos, uma nova religião, uma nova crença, uma pessoa que pode te fazer um convite, uma pessoa que pode... você pode estar se planejando para viajar com alguém também, porque ali é a casa da viagem, a casa do intercâmbio, tá? Então, você pode estar entrando numa universidade, ou você pode receber uma notícia que você passou no concurso público. Então você vai ter aí um novo meio social para interagir, para conhecer pessoas, porque aqui o teu social está sendo mexido de uma maneira muito, muito forte, tá? E isso é positivo, porque você está aqui com uma tendência a atrair pessoas do bem, a atrair pessoas que geram para você progresso, que geram para você crescimento, tudo bem? Então, essa pessoa, ela pode ser tanto a pessoa com quem você se relaciona, ou uma pessoa com quem você está lidando neste momento. E aí, o Capricórnio, eu quero só complementar com outro olhar aqui, tá? Para um grupo de Capricórnio, essa situação pode também envolver documentos, resolver burocracias, tá? Pode ser, para alguns isso pode ser, ok? E aí, ainda eu quero trazer aqui para você 2 pontos, 2 situações. Aqui também é assim, se você é casado, aqui provavelmente o teu companheiro pode estar se formando numa universidade, ou ele está ingressando a uma faculdade, ou o seu companheiro está recebendo algum tipo de premiação, de crescimento, também caberia aqui. Só que esta situação, ela ressoa positivamente para você também, tá? Ok. Dito isso, agora eu vou trabalhar com vocês 2 cenários que já são um pouquinho desafiadores. Esse cenário que eu vou trabalhar aqui com vocês são coisas que estão ocorrendo paralelamente com o eclipse, mas o eclipse é o principal, tá bom? Então, esse eclipse, ele está ajudando você a ampliar o teu campo de visão, está ajudando você a enxergar a vida de uma outra maneira, a elaborar suas crenças, a quebrar os paradigmas, analisar os paradigmas. Essa crença, ela está me ajudando a evoluir ou ela está estagnando a minha vida? Então eu estou vendo que você está mudando muito a tua maneira de ver a vida, e isso reflete em você de uma maneira muito favorável, como se você fosse agora uma outra pessoa, uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais alegre, até porque o teu social também está sendo mexido, então você está conhecendo novas pessoas, então é isso, tá? Pode até envolver ambiente de estudo aqui. Mas vamos lá para os 2 aspectos que estão um pouco mais desafiadores. Esta pessoa que está aqui na tua análise, ela é uma pessoa que ela tem algum tipo de problema, ou ela está enfrentando algum tipo de dificuldade, e isso pode envolver a família dessa pessoa, isso pode envolver burocracias em relação a um imóvel, em relação a uma propriedade, tá?
Aqui, se não tem nada a ver com documento, tá? Ou burocracias, inclusive familiares ou com imóvel, aqui pode ser que essa pessoa, ela tenha muitos questionamentos ali, né? Esses questionamentos são muito diferentes da família, né? Então, aquela pessoa que, de alguma forma, vive uma outra filosofia de vida, tá? Isso pode acontecer. Então, você está lidando com uma pessoa que pode estar questionando uma situação, porque o Júpiter aqui, ele gera questionamento. Então, ou é uma questão burocrática, ou essa pessoa está questionando a vida, ela está avaliando como ela pensa, qual é a filosofia de vida dela. Aqui também pode ser assim, você está lidando com uma pessoa que está se adaptando a um novo lugar, a uma nova cultura, a uma nova língua, a uma nova cidade, a uma nova maneira de lidar com as coisas. Então, essa pessoa está com algumas dificuldades, tá bom? Mas isso aqui é uma dificuldade ok, não é nada sério, não tô vendo isso. A não ser que seja alguma questão burocrática, então essa pessoa tem que correr atrás disso, isso envolve um imóvel, envolve a família, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Isso aqui, lembrando, pode ser o teu companheiro, pode ser tua companheira, pode ser uma sociedade, uma parceria, um contrato, um chefe, um amigo. Essa pessoa que eu trouxe todo o cenário que ela está vivendo, tá? Tem um outro desafio aqui, porque o planeta Marte, que vai entrar em Peixes no próprio dia 3, não sei qual é o dia que você está vendo esse vídeo, e o planeta Marte, ele está quadrado a Urano, tá? Essa quadratura, ela vem falando que existe uma pessoa que está sendo retirado da tua vida, tá? Aqui, essa pessoa pode ser um parente, pode ser uma pessoa ali da sua convivência. Essa pessoa, ela pode estar passando por alguns obstáculos, né? Ou porque essa pessoa também vai se afastar, porque ela vai mudar, ela vai embora, tá? Isso aqui pode ser uma pessoa muito próxima, tá? Muito próxima. Uma pessoa que frequenta a sua casa, ou é uma pessoa da família. Isso aqui também pode ser uma imprevisibilidade. Então, por exemplo, aqui, se não é uma pessoa, apesar que eu sinto que é uma pessoa, mas aqui pode ser uma pessoa muito próxima da tua vida, passando por uma imprevisibilidade, tá? Por alguma situação que foge um pouco do controle desta pessoa, tá? Isso aqui pode ser um irmão, pode ser um parente, pode ser uma pessoa da sua convivência, mas essa pessoa, ela tá com muita coisa para resolver. Isso aqui pode ser algo temporário, tá? Mas esse aspecto, ele também me dá eu tenho que te falar o seguinte: cuidado com o trânsito, tá bom? Porque esse local, ele é o trânsito, então se cuide, né? Se você dirige, se você, enfim, até caminhando na rua, tá? Isso aqui pode dar, de repente, uma queda, torcer o seu pé, fazer alguma coisa, uma imprevisibilidade ou até um acidente, tá? Porque aqui você também tá com uma tendência a atrair pessoas mais agressivas, ou pessoas que estão correndo, pessoas que estão com pressa, tá? Tem uma situação mais ou menos assim, e que isso pode ser uma imprevisibilidade que você vai viver aqui, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Outra coisa que eu quero falar, Capricórnio, é que se você está lidando com uma pessoa que você tem que resolver algum documento, algum papel, alguma questão jurídica, porque aqui pode ser o seu companheiro, a sua companheira passando por isso, e ok, mas pode ser que você esteja vivendo isso com alguém.
Se esse for o teu caso, o eclipse, ele traz a oportunidade de ser resolvido isso aqui, tá bom? Provavelmente 3 de março pode ser que você tenha aí alguma notícia burocrática, alguma notícia jurídica de algo que é importante para você, tá? E aí, como tem essa pessoa que é cortada, essa pessoa que é retirada, porque isso aqui pode ser você não falando mais com alguém, porque aqui pode ser um irmão, pode ser um parente, tá? Mas também pode até se tratar do mesmo tema aqui que você está envolvido com essa pessoa aqui, tá? Então é como se para alguns isso pode estar interligado, para outros não, tá bom? Mas assim, essa questão burocrática, essa questão jurídica, o que eu entendo aqui é que vai ser resolvido. Tem bons aspectos aqui. A Lua faz um bom aspecto com você, dizendo que você vai resolver uma situação. E que o outro, que é essa pessoa com quem você está lidando, é uma pessoa que vai ter que provar, ou que vai ter que mexer com documentos, ou que vai ter que correr atrás de alguma situação aí que pode até gerar um prejuízo para a própria pessoa, tá? Então isso aqui é uma previsão. Vamos supor, não, Paloma, eu não estou vivendo nada disso, então aqui você tem uma pessoa que ela pode estar passando por isso, tá? Mas se você vive isso com alguém, o cenário ele tá muito promissor para você, tá bom? Então é isso, Capricórnio, eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha aí uma passagem pelo eclipse abençoada, tá bom? Em breve estou aqui com mais previsões. Até mais!